Ele tirou a vida de 7 pessoas pelo amor de sua mãe. Esse caso aconteceu em Hyogo, na cidade de Kakogawa. Olá pessoal, eu sou o Júlio, falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão em geral. A gente fala aqui da cidade de Tóquio, Minatoku. Julie, vem aqui dar oi pro pessoal. Hoje a Julie tá muito arteira. A gente tava comendo, ela queria comer nossa comida. E não ia comer a dela, né, sem vergonha? Falar, oi pessoal, como vocês estão? E essa Julie, ela tá em todas lá no Instagram e também na concorrente que começa com Ti e acaba com Tó. No Tec Tec. E pessoal, temos uma grande novidade, a rifa que a gente conseguiu vender. Não vendemos todos os números ainda, né, Alessandra? Não, eu contei, Nos acho que nomes. faltam 20 e poucos. Falta 20 e poucos números, mas a gente já conseguiu enviar. Fora as doações que a gente recebeu de algumas pessoas, né? Que não quiseram comprar a rifa e moram aqui no Japão e acabaram doando, né, o dinheiro. E deu em torno de R$ 2.000. Esses R$ 2.000, logo a gente vai estar fazendo um vídeo que o Fabrício vai lá na entidade e a gente vai colocar aqui pra vocês. A gente já tá agradecendo para as pessoas que compraram a rifa. Fabrício, bota as palmas aí. Então, para quem não sabe, a gente adotou por nós mesmos a entidade Lar de Vitórias, onde tem crianças com síndrome de Down e crianças especiais. Essas crianças vão nesse lar para receber o atendimento de fisioterapia e fora outros tratamentos. E essas crianças têm que ficar o dia inteiro lá nesse Lar de Vitórias. E a mãe também, ela tem que estar junto, presente com a criança. A mãe tem que estar presente em tempo integral. E o Lar de Vitória estava precisando de algumas proteínas para colocar no arroz e feijão. E a gente resolveu dar uma forcinha para eles. E a gente vai continuar ajudando. Então, para quem puder enviar um Pix, o Fabrício vai colocar aqui na tela, diretamente para o Lar de Vitórias. Para quem mora aqui no Japão, eu vou deixar o número da minha conta aqui embaixo. Então, por favor, contribuem, por favor. Quem não tem o dinheiro, né, Alessandra, faz o quê? Curte, compartilha, se inscreve no canal e manda pros amigos. Sim, porque a gente vai estar ajudando sempre o Lar de Vitórias e mais pra frente uma outra entidade também. Sim. Então não percam a chance de poder ajudar o próximo, que ainda dá tempo, né, Alessandra? Sim. Então vamos lá ao caso de hoje. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. No dia 2 de agosto de 2004, 7 pessoas foram furadas com uma arma branca e um martelo. Como sempre, a gente vai mudar o nome de algumas palavras para não tomar strike do YouTube, tá bom? O nome do autor é Fujishiro Yasutaka, de 47 anos, na época na qual foi ocorrido o caso. Após Yasutaka ter tirado a vida de 7 pessoas, ele pegou e ateou fogo na casa na qual ele morava com a mãe dele e depois ele fugiu. Ele tentou tirar a sua própria vida, mas ele não conseguiu concluir o fato. Em um terreno que moravam 3 famílias, em 3 casas diferentes, todos ali eram parentes. E todos, naquela noite, já estavam dormindo. Era em torno das 3 horas da manhã. O Yasutaka, ele entrou dentro da casa com uma escada pela lateral, invadindo primeiramente a casa da vovó. Ele tinha em mãos um martelo e uma arma branca. E naquela casa que ele entrou, a primeira pessoa que ele encontrou foi o irmão da vovó dele. E ele tirou a vida desse irmão da vovó, que tinha 46 anos. Ele deu várias marteladas nesse homem. E depois ele pegou a arma branca e começou a furar ele. Ele desceu pro primeiro andar da casa e aí ele deu de cara com a vovó dele, porque ela tinha acordado por conta do barulho, dos gritos e dos gemidos do irmão dela. E ele dá várias marteladas na vovozinha dele de 80 anos. O nosso autor, ele volta
para sua própria casa depois de ele ter feito essas coisas. E liga para sua irmã dizendo que ele tinha efetuado o caso. Ele pega uma arma branca da cozinha da sua casa e volta para aquele terreno grande onde ele tinha efetuado o caso. Ele entra numa outra casa que era emendada com a casa que ele já tinha furado outras pessoas, tirando a vida de um homem de 68 anos com a arma branca. E sua esposa de 64 anos acorda com os gritos do marido e ele também tira a vida dela, furando ela várias vezes com a arma branca. E aí depois, logo em seguida, ele vai até o quarto do filho desse casal, o filho de 27 anos, e ele também tira a vida desse rapaz, furando ele várias vezes. A irmã de 26 anos ouve os gritos do irmão e vindo do quarto dele, e com isso ela tenta segurar a porta do quarto com o próprio corpo. Mas o criminoso consegue arrombar a porta, entrando dentro do quarto da filha e furando ela várias vezes com a arma branca. Quando o nosso autor ele estava indo embora para sua casa, ele ouve um grito lá da primeira casa onde ele tinha entrado, com aquela escada, onde ele tinha ferido a vovozinha, mas a vovozinha ela ainda estava viva, pedindo socorro. Ele volta para aquela casa da vovozinha, mas ele dá de cara com o irmão dessa vovozinha, que estava na outra casa sem ele perceber. Ele corta o irmão mais velho da vovozinha e quando ele estava fugindo, ele corta o irmão mais velho da vovozinha e ele viu que tinha uma mulher fugindo de dentro da casa. E essa mulher era a esposa desse irmão da vovozinha de 50 anos. E ele corta ela também. Nisso ele volta para perto da vovozinha e termina de tirar a vida dela. Tudo isso deu em torno de 40 minutos e ele conseguiu furar e ferir 7 pessoas. Ele volta rapidamente para sua casa e pega um querosene e ateia fogo na sua própria casa. Segundo o relato dele, ele disse que a casa dele era muito feia e que então provavelmente iria sair na mídia uma reportagem a respeito do caso. A sua mãe de 73 anos morava junto com ele dentro daquela casa que pegou fogo, mas ela conseguiu fugir da casa às pressas. No depoimento do nosso autor, ele fala que ele não sabia que a sua mãe estava dentro da sua casa dormindo. Mas, como se repete aqui no Japão, as pessoas, parentes de autores de algum caso, não querem que a família fique como filhos ou parentes de criminosos. E eles acabam tirando a vida de todos os familiares próximos para não deixar a vergonha para eles. Porque a mídia vai atrás dos parentes aqui no Japão quando ocorre algum caso. Mas ele não queria que a mãe dele aparecesse na mídia como mãe de uma pessoa que tinha cometido um ato ilegal. Após ele atear fogo na sua casa, ele vai para casa do irmão dele e fala pro irmão que era pro irmão dele cuidar da mãe dele, porque ele iria tirar a sua própria vida. Mas não dá para entender, porque ele já tinha ateado fogo na casa com a mãe dele lá dentro. Ele pega a gasolina e joga no seu corpo, liga um isqueiro e tenta atear fogo no seu corpo molhado de gasolina. Mas o seu irmão, ele consegue tirar o isqueiro da sua mão e ele entra dentro do seu carro e vai com muita velocidade e bate propositalmente em um muro, sem antes pegar o isqueiro e atear fogo dentro do seu carro. Mas ele se esqueceu que ele estava carregando gasolina dentro do seu carro e o seu corpo estava molhado de gasolina e o carro explodiu. Mas ele conseguiu fugir, sendo internado na emergência de um hospital. E no dia 31 de agosto de 2004, ele recebe alta e vai preso pela polícia. Mas o porquê que vocês acham que ele tirou a vida de todas essas pessoas? No dia 5 de dezembro de 1956, nasce o autor do nosso caso.
Ele nasceu no estado de Hyogo, na cidade de Kakogawa. Quando ele era criança, ele era uma criança muito rebelde e as crianças mais velhas tentavam fazer maldades com ele. Nessa época, ele já levava uma arma branca para sua escola, para poder se defender. E no ginásio e no colegial foi a mesma coisa. Ele se formou no seu colegial e depois foi trabalhar em um restaurante. Mas como ele era uma pessoa muito difícil, ele não conseguia parar em nenhum emprego. A sua mãe, muito preocupada com seu futuro, pega e paga um curso fora do Japão de culinária para ele. Mas em menos de 30 dias, ele acaba desistindo do curso e volta para o Japão. Isso já era no ano de 2000. Ele abre uma pequena padaria no quintal de sua mãe, mas em menos de 2 anos ele declarou falência na padaria. Então, nada dava certo na vida dele. O seu pai se aposentou e percebeu que o filho era estranho. Falou para a esposa que se eles continuassem morando juntos, ele iria acabar tirando a vida dele. E o pai dele resolveu sair da própria casa. O Yasutaka, ele pensou que era melhor tirar a vida do seu pai do que o seu pai se separar da sua mãe. Porque o seu pai iria deixar a sua mãe sozinha com a sua irmã e com ele dentro de casa. Dentro daquele ambiente familiar, Yasutaka tinha muita raiva do pai e ele vivia ameaçando o pai com uma arma branca. E apesar de o Yasutaka ser muito rebelde, com desavenças com seu pai, ele amava muito a mãe e os seus irmãos. O que ele não perdoava era que os parentes faziam com a família dele, ou que os parentes faziam ele de trouxa. Aquela casa onde ele tinha ido com a arma branca e com o martelo, a primeira casa, era a casa dos seus avós e dos irmãos dos seus avós. E aquela vovozinha de 80 anos era muito fofoqueira e vivia falando mal da família do Yasutaka e dos seus irmãos. E ele fala no seu depoimento que quando ele era criança, os irmãos dessa vovozinha de 80 anos agrediam muito ele. E esses irmãos dessa vovozinha falavam que era melhor o Yasutaka perder a vida porque ele não teria nenhum futuro. E aquele casal que morava na outra casa, com os 2 filhos, eles também falavam mal da mãe dele e da família dele. Quando a sua mãe passava pela rua e encontrava esse casal, eles falavam ofendiam a mãe dele, chamando ela de velha rabugenta. Isso ocorreu por anos, na verdade, por décadas. E o Yasutaka, ele já estava cansado de ver a mãe dele chorando e reclamando que os parentes dela viviam defamando ela pro bairro inteiro. E o Yasutaka, ele resolve explodir a panela de pressão e fez o que fez. No dia 28 de janeiro de 2005 foi o seu primeiro julgamento. Ficou para o júri a importância de saber se Yasutaka tinha algum problema mental ou ele era doente da cabeça. A sua defesa fala no dia do julgamento que por ele ter sofrido muito na sua infância, por décadas, e a sua mãe também ter sido vítima das ofensas e das humilhações dos parentes, ele teve transtorno. Vai gasgar, meu. Transtorno. Amiga, não dá pra fazer vídeo depois que come. Nossa, que sono. Ele teve transtorno delirante, perda de memória ou fraqueza da mente. E o tribunal de Kobe aceitou a defesa de Yasutaka. E no dia 26 de fevereiro de 2009, a polícia do estado de Hyogo entra com um novo pedido para um novo julgamento, dizendo que o Yasutaka tinha noção do que ele estava fazendo. E eles pedem a pena de MORTE do Yasutaka. No dia 9 de abril de 2009, a sua defesa fala que o Yasutaka, ele tinha transtorno delirante, perca de memória ou fraqueza de mente, por ele ter sido agredido várias vezes pelos seus parentes. E falam que ele era inocente
pedindo o cancelamento da pena de MORTE que a polícia estava pedindo para o júri. A polícia fala que se realmente ele tivesse com algum problema na cabeça ou algum transtorno, ele não teria esperado o que ele esperou para poder cometer o que ele cometeu. Ele teria feito esse ato muito mais cedo. E se ele esperou tanto tempo é porque ele tinha planejado cometer isso e que não foi porque ele tinha algum problema mental. E no mesmo ano, em setembro de 2009, o Tribunal de Kobe dá a sentença que ele tem transtorno de personalidade. E a defesa de Yasutaka pede novamente um novo julgamento. Pede ao júri o cancelamento de um novo tribunal. E no dia 13 de julho de 2012, teve vários psiquiatras e psicólogos que avaliaram o Yasutaka. E a sua defesa tinha atestados médicos que alegavam que 2 anos antes dele cometer os atos que ele cometeu, ele já tinha transtorno delirante. E por causa disso, ele tirou a vida de 7 parentes dele. Mas a polícia não desiste e quer a pena de MORTE para o Yasutaka. No dia 26 de abril de 2013, o Tribunal de Kobe assume e aceita que Yasutaka é um doente mental e ele não tinha responsabilidade das suas ações, mas ele era culpado e tinha que pegar a pena pesada, que é a pena de MORTE. E a sua defesa pede novamente um novo julgamento ao juiz, mas esse pedido não é aceito. Então ficou para o júri que Yasutaka iria ser eliminado no dia 21 de dezembro de 2021. No passado, os vizinhos de Yasutaka falaram para a mídia que desde criança ele era muito rebelde e vivia brigando com outras pessoas. E várias vezes na sua adolescência, a polícia era chamada naquela casa na qual Yasutaka morava. E engraçado que no passado ele recebeu uma homenagem da polícia do estado, na qual ele tinha ajudado ou salvado alguém, né? Aqui no Japão. E quando isso acontece, eles te dão uma homenagem. E também a sua mãe, no dia do grande júri, ela disse que o filho dela, ele tinha várias qualidades boas. E ele tirou a vida de 7 pessoas para que a sua mãe não sofresse as maldades dos parentes. Mas não adiantou nada o porquê. A sua mãe continuará sofrendo os olhos da mídia e dos vizinhos. Foi recente, né? Foi ano passado, né? Foi ano passado, pra Pena você dele, ver, né? a pessoa ficou quanto tempo no corredor da MORT? Muito Anos. tempo, né? Ficou mais de 10 anos, né? Caramba, né? Pessoa, você ficar mais de 10 anos, você não sabe o dia que vai ser efetuado a sua sentença. É complicado, né? Porque aqui no Japão, como a gente falou no começo do vídeo, tem muito desse negócio de eu não quero passar, eu não quero dar essa vergonha pra minha família, então vai todo mundo junto comigo. Isso é muito relatado também nos doramas coreanos. Coreano também tem esse mesmo pensamento, né? De japonês, de que eu não vou dar essa vergonha pra minha família. Com meus filhos, né? Então eu vou levar todo mundo junto. Ou se tá passando por uma dificuldade, não vou deixar meus filhos passarem, vai todo Parece mundo junto. dominó, né? Cai um, cai tudo, né? Então assim, É complicado. É triste de ver, né? É triste. Então, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Pra quem não comentou aqui, não deu like, pessoal, ainda dá tempo de você fazer uma boa ação, porque o nosso canal vai ser... Pra que, Alessandra? Nosso canal Vai ser para ajudar o pessoal de Manaus, Lar das E Vitórias. futuramente outros lares. Então ainda dá tempo de você querer fazer uma boa ação. Sim. Clica aqui no like, coloca um comentário, porque a gente nunca sabe, né, Alessandra? A gente tá todo mundo de passagem aqui e temos que deixar algum rastro, né? Rastro de quê, Alessandra? De boas ações. A gente tem que dar esperança para as outras pessoas.
E esse foi o caso de hoje. Muito obrigado. E aqui, né, pessoal, tá passando um grande tufão. Ai, sim, tá chovendo e tá abafado. Nossa, tá super úmido, abafado. Tá terrível, tá terrível. E aí você passa, sabe aquela humilhação de você andar na rua com o guarda-chuva voar assim pra trás? Olha para quem foi para o Ultra. Olha para quem foi dançar no Ultra. Meu Deus do céu. Para quem foi no Ultra, olha a chuva. Olha a chuva. Então, e aí a gente tá passando por essa humilhação esses E dias. imagina o pessoal que usa peruca, né? Exatamente, né? Meu tênis, o outro tufão que passou da última vez, o meu tênis molhou tanto, encharcou tanto, porque ficou chovendo uns dias em seguida, já era um tênis mais velhinho, que ele ficou, parecia que tinha morrido um bicho dentro dele. Eu tive que jogar o tênis fora, porque não secava. Na lavanderia, se tiver um buraquinho no seu tênis, eles não aceitam para lavar, porque eles têm, né, a máquina certinha para secar depois. E tá terrível, porque molha a gente inteira. Você tá com o guarda-chuva só para não molhar o cabelo, né? Porque o resto molha tudo. E hoje teve o Ultra Japão aqui em Tóquio. Imagina a pessoa dançando no meio daquele. Já pensou se cai um raio? É, o Ultra, pra quem não sabe, é como se fosse um Tomorrowland do Japão. É uma festa de música eletrônica. E choveu o bem dia legal. inteiro. E hoje choveu o dia inteiro. O pessoal tava, eu vi E assistindo. teve trovoada? Imagina esse Sim, trovão. eu vi nos stories do pessoal, o pessoal de capa de chuva. Não pode usar guarda-chuva lá, né? É, não tem como, né? Então você tem que usar Imagine capa de se der chuva. o trovão que deu vários trovão, Ai, pega lá o pessoal. Deus me livre. E o pessoal foi, né? O pessoal também, com o valor que o pessoal pagou. Pagou até debaixo antecipada, né? Até debaixo da chuva eu vou assistir. Tá, pessoal, e esse foi o caso de hoje, tá? Tchau, pessoal. Pessoal do Brasil, por favor, mande um pix para o Lar de Vitórias. Muito obrigado, sayonara. Tchau!